Salmo 23. Glória a Deus. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? É um texto muito conhecido, mas é um texto que Deus tem falado muito comigo nesses dias. É um texto que fala do amor de Deus, que fala do cuidado de Deus. E quando você começa a meditar nesse texto, eu acho que eu estou nele já tem, sei lá, uns quase 2 meses. Deus começa a desvendar alguns segredos, algumas coisas tão preciosas que nós precisamos na nossa vida. Amém? Porque, irmãos, nós estamos vivendo, como diz o pastor Wilson, dias difíceis, dias maus, em que o tempo... Outro dia eu estava conversando com a Margarete, ela falando comigo, que na palavra diz que o tempo se abreviaria. Ela falou, o tempo se abreviou tanto que nem não sobrou no tempo. Você vai procurar tempo, já passou. Não é? O tempo está se abreviando, a iniquidade tem se multiplicado de tal maneira que nos nossos próprios corações, que somos servos de Deus, nós hoje temos que estar atentos para que a iniquidade não entre e não faça morada em nossas mentes, em nossos corações. Nós estamos sendo bombardeados pelo marketing do diabo, não é? O marketing da promiscuidade, o marketing da imoralidade, o marketing da pornografia, da imundície. Nós estamos sendo bombardeados por tantas coisas que têm nos consumido, a nós e os nossos filhos. Por isso que quando nós estamos aqui e nos dispomos a trabalhar com os nossos filhos e com os seus filhos, né? E vimos como hoje de manhã em que os pais não têm, às vezes, a coragem de levantar pela manhã e trazer os seus filhos numa escola bíblica. Eu fico assim muito preocupada. Porque, na verdade, a palavra de Deus e os padrões de Deus se tornaram um pouco sem valor. E eu te digo uma coisa, meu irmão, uma pessoa, um jovem hoje nessa geração, sem valores cristãos fortes, firmados, com muita intensidade dentro dele, ele não resiste ao maligno. Ele não consegue vencer. E nós estamos, às vezes, tão cansados, nos importamos com tantas outras coisas, e deixamos de fazer o mínimo para os nossos filhos, que é trazê-los numa escola bíblica. Estamos muito sem comprometimento, nem com os nossos. E a Bíblia fala que quando nós não nos preocupamos, não nos envolvemos com os nossos, somos como os piores, não é? Os piores. Como é que é esse texto, Omar? Quando não... aquele que nega o seu é o pior do que o infiel e abandonou a fé. Olha, quando nós negamos os nossos, negamos o cuidado para os nossos, negamos o evangelho para os nossos. Então, reflita nisso esses dias. Saiba que você é responsável pelos seus. Se você é o único, tem muitos que falam, pastora, eu sou o único lá da minha casa, ninguém mais é. Eu falei, glória a Deus. Deus te levantou lá. Oh,
Aleluia, sabe por quê? Porque Ele confiou em você. Porque Ele sabe que o plano dele não vai falhar com você. Não é? Glória a Deus. Esse texto, ele fala algo muito forte. Nesses dias, o Espírito Santo tem me feito ver que muitos estão passando por tribulações. Muitos estão passando por aflições. Muitos estão passando por perseguições. Não é? E é tão sutil, mas é tão real a perseguição do diabo quando você se posiciona. Quem aqui já decidiu fazer algo para Deus e você sentiu uma reação imediata de Satanás e do mundo espiritual? Foi só eu? Não é verdade? Quando nós nos dispomos a fazer algo em Deus, o inferno se levanta. Ele se levanta de verdade contra nós, porque Ele nos quer abatidos, apagados, desanimados, frios, atribulados, inquietos e ansiosos. E Deus não nos quer assim. Ele fala assim, olha, o Senhor, aqui o salmista Davi era um pastor de ovelhas, e ele entendia disso muito bem. Ele fala, o Senhor é o meu pastor. Davi ele era pastor de ovelhas, mas ele tinha um pastor, e ele chamou o Senhor de pastor, porque ele reconheceu o cuidado de Deus com ele. Ele reconheceu o cuidado do Senhor nas mínimas coisas com ele, como ele tinha com as suas ovelhas. Ele reconheceu que Deus também cuidava dele de uma maneira muito violenta e real. E aqui ele fala, não é? De uma confiança. Davi aqui, ele manifesta uma confiança e uma fé absoluta de que Deus cuida dele. Nesses dias, talvez você esteja passando por lutas e por tribulações. Talvez você esteja aí numa batalha pela sua fé. Porque Paulo diz que a grande batalha que nós devemos batalhar é o combate da fé. É a batalha da fé. Talvez você esteja aí batalhando muito para trocar de carro. Você esteja batalhando muito para ganhar dinheiro. Você esteja batalhando muito para pagar suas contas, mas a Bíblia fala que aos seus Ele dá enquanto dormem. Então, isso aí, quando você lê esse texto, você fala assim, puxa vida, por que que eu corro tanto? Por que que eu estou tão ansioso? Por que que eu estou tão inquieto? Se o Senhor cuida de mim. Se o Senhor me dá enquanto eu durmo. Outro dia eu tive uma experiência dessa. Eu estava correndo atrás de algumas coisas, não é? De fechar algum projeto e tal. E um dia eu estava passando um pouco de mal e eu falei com o Senhor assim, Senhor, hoje eu vou ficar em casa. Hoje eu preciso descansar. E o Senhor me deu assim uma palavra, fica em casa. E eu dormi a tarde toda, irmãos. Eu dormi. E o serviço, né? O pau quebrando lá fora. E eu dormi. Irmãos, quando eu acordei, descansada no final da tarde, o telefone tocou e alguém me ligou e fechou um projeto comigo. E me supriu naquilo que eu precisava. Não é que eu estou falando para você que você tem que ficar em casa dormindo enquanto o trabalho está lá fora. Não. Mas você tem que deixar a inquietação. Você tem que deixar de lado a preocupação, a ansiedade. Você precisa entender que o Senhor, Ele é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Se você está aqui nessa noite e você ainda não teve uma experiência de sentir o cuidado de Deus, se você nunca sentiu que Deus é o seu pastor, que Ele
cuida de você. Irmãos, hoje Deus me faz lembrar coisas da minha infância, em que Ele fala comigo assim, eu cuidei de você nessa época, quando você nem me conhecia, quando você nem sabia da minha existência, eu já te amava e cuidava de você. Deus já falou isso comigo. Deus, Ele quer se revelar a você nessa noite. E quer fazer você entender que Ele quer cuidar de cada área da sua vida. Ele quer tomar a direção de cada área da sua vida. Amém? Então, Jesus aqui, vamos lá em João 10, que é um texto também muito precioso. Depois nós vamos voltar. Ele fala aqui... Nós vamos ler ele, a partir do versículo 1. Olha o que aqui fala, Jesus falando que Ele é o bom pastor. Jesus falando assim, eu sou o bom pastor. Então aqui, Davi lá no Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor. Mas aqui Jesus fala, eu sou o bom pastor. Jesus fala assim, eu estou aqui, eu sou o seu pastor, o bom pastor. E aqui ele fala assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém? Até aqui. Então, Jesus aqui, ele fala, eu sou o bom pastor. E ele fala assim, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma das portas de Jerusalém. Era a porta realmente em que as ovelhas entravam por ela. Elas saíam, os rebanhos saíam, mas quando eles tinham que voltar para a cidade, para ficarem ali, né, para serem tosqueadas, elas tinham que passar pela porta das ovelhas. Era uma porta pequena e apertada. Era uma porta fechadinha que passava só as ovelhas. E ali elas passavam e elas caíam nos tanques ali. 5 tanques. E elas caíam ali. Saíam de um tanque, caíam em outro tanque. Saíam de um tanque. Isso fala de um processo de santificação. Então, se você quer andar diante de Deus, só tem uma porta. Você precisa entrar por essa porta. E o nome dessa porta é Jesus de Nazaré. Ele é essa porta e você precisa dar um passo para Ele e falar, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor de agora em diante. Agora, falar, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. E aí, Jesus vem e começa a cuidar de você. Você aí precisa entender que Ele agora está no controle. Quando você dá o controle para Deus e fala, seja o meu pastor, o pastor vai começar a cuidar de você.
E cuidado, porque esse pastor tem uma vara e um bordão. E um cajado. Ele vai começar, já viu? Que às vezes, quem já levou aqui umas varadinhas de Deus? Eu já levei demais da conta. Eu acho que eu sou uma das ovelhinhas mais a apanhar aqui já. Eu apanho demais, irmãos. Jesus me dá cada cor assim na palavra, me chama atenção em algumas coisas. Às vezes ele usa pessoas para me chamar a atenção em alguma área que eu estou errando. Mas sabe, eu tenho tentado levar uma vida na presença do Senhor como ovelha dele. Se você entrega a sua vida para ele, você tem que entender que ele quer dirigir os seus passos. Ele quer te guiar. E aqui fala, no Salmo, vamos voltar lá para o Salmo 23. Ele fala que ele vai nos levar, não é? A águas de descanso. Então, essas águas de descanso fala de um lugar de tranquilidade, de descanso. Descansar em Deus. Irmãos, como é difícil descansar em Deus. No meio de tanta agitação, de tanta inquietação, de tanto trabalho. Como é difícil descansar em Deus quando nós olhamos para essa instabilidade toda da vida e falamos como descansar. Como que eu vou descansar? Nós precisamos entrar nesse lugar, nesse aprisco. Sabe, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é que ele nos leva para um lugar de descanso. E depois nos faz sair. Nos 2 textos ele fala isso. Que nós vamos entrar, eu faço as ovelhas entrarem e saírem. As ovelhas entram, eu cuido delas. Eu as alimento, eu dou descanso. Mas depois eu faço elas saírem. Não é? Estamos tão parados na obra de Deus. Estamos tão envolvidos com a nossa própria vida. Estamos esquecendo que Jesus quer que nós saiamos com Ele. Ele vai à frente das ovelhas quando elas saem. Você precisa entender que Ele quer que você saia para fazer a obra do Senhor. Ele quer o povo de Jerusalém ali, depois que Jesus foi assunto aos céus, e eles receberam o Espírito Santo, e a igreja foi gerada ali em Jerusalém. Eles ficaram vivendo ali, não é? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Eles estavam ali, gente, era uma comunhão maravilhosa, um na casa do outro, uma amizade, mas Deus falou assim, vocês entraram, mas agora as ovelhas precisam sair. E aí ele permitiu, então, a perseguição, para que o povo de Deus se espalhasse, fosse cumprir o chamado de Deus. Eu quero te dizer que muitas guerras que você está vivendo na sua vida, pode ser porque você não está saindo. Muitas guerras talvez você está vivendo, talvez porque você não está ouvindo, deixando o Espírito de Deus te guiar. Muitas guerras, irmãos, muitas tribulações, nós mesmos atraímos para nós. Não é nada mais, nada menos do que a vara do Senhor te corrigindo e te pondo de novo no prumo. Muitas vezes nós mesmos falamos, vem Jesus. Não é? Já viu o menino quando esse menino está pedindo um couro? Quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. Você olha para o menino, né? O menino está pedindo um couro. Eu lembro uma vez o Isaac era pequititinho. Vou contar, Isaac. Tem jeito. Ele fala que eu prego muito mais sobre ele do que de Jesus. O Isaac era pequenininho. E nós estávamos na igreja, estávamos lá em Montes Belos. Ele devia ter uns 2 aninhos. Mas ele tinha entendimento espiritual. Porque o Isaac despertou espiritualmente muito cedo. Ele já orava em línguas, esses meninos, cedo, não é? A Rafinha também, cedinho, a Rafinha orava em línguas. Mas nesse dia, ele entrou na igreja e a gente sempre fez uso da vara. Graças a Deus pela vara.
Não é? Quando eu vejo um menino esparramando demais, eu chego perto da mãe, falo assim, perto da criança, perto da mãe, e falo assim, eu vou dar uma varinha de presente no seu aniversário, uma varinha ungida com óleo, com lacinho. Mamãe, faça uso dessa varinha que seu filho vai ficar uma bênção. Não é? E a gente tinha uma varinha. E nesse dia eu não levei varinha para o culto, não. Eu sempre levava 1, 2 varinhas na bolsa, irmãos. Pergunto isso, não é verdade? Não era, Isaac? Tinha uma reserva. Tinha uma e tinha uma reserva. Meu Deus. Então, esse dia ele chegou, porque a criança entrega a si mesma, ela vem envergonhar sua mãe, seu pai. E ele chegou no culto lá, e a gente adorando, e eu sempre incentivava ele, Isaac, vamos adorar a Deus, ó, Jesus, e ele adorava mesmo, né? E nesse dia, eu não quero adorar a Deus. Eu falei assim, esse menino está pedindo um corno, tá? Né? Não quero, emburrou lá, não vou não, com 2 anos. Eu falei, Jesus amado, me segura aqui, né? E ele pegou e sentou lá. Eu falei, Isaac, vamos adorar a Deus, meu filho. Levanta daí. Não fica aí parado, não. Vamos adorar. Jesus é digno de louvor. Eu não vou adorar a Deus, não. Eu não sou dele. Eu sou daquele de lá. Ah, irmãos. A hora que ele falou isso comigo, eu passei a mão no braço dele, assim, saí arrastando ele para a igreja fora. Fui lá na árvore que não tinha levado vara nesse dia. Fui lá na árvore que tinha lá fora. Com ele agarrado aqui. Arranquei um galho da árvore. Foi nem uma vara, foi um galho. Né? Peguei e saí desossando o galho assim, né? E desci com ele. Nisso o olho dele já estava desse tamanho, né? Ele desci com ele lá para baixo. Uma salinha que estava em construção lá embaixo. Falei, vem cá, você é daquele lá de baixo? Então vamos ver se você é agora, rapaz. E ó, descasquei, né? Desci o calção dele assim, na bunda mesmo, ali, ó. E descasquei ele ali. Falei, de quem que você é, rapaz? Eu sou daquele de lá. Falei, mas você vai levar mais alguns para você ter certeza. E ó, aí, você tem certeza de quem? Perguntei para ele, de quem que você é, rapaz? Eu sou daquele de lá, mãe. Eu falei, então agora você tem certeza? Tenho. Então tá bom, meu filho. Sabe, irmãos? Da mesma maneira que nós fazemos com os nossos filhos, porque, sabe, sobe uma ira santa assim, não sobe? Sobe uma ira e fala assim, mas não é possível um menino que é criado nos caminhos do Senhor falar uma coisa dessa. Não é verdade? E ele consertou. Nunca mais ele questionou de quem que ele era. Ele tinha certeza. Qualquer hora que você chegar perto do Isaac, falar de quem que você é, meu filho? Jesus. Não é? Graças a Deus. Então nós precisamos ser como assim, receber as varinhas de Deus. Eu tenho percebido muitas lutas na vida de alguns irmãos. Sabe por que você está tendo essas lutas, meu irmão? Porque você está alheio à vontade de Deus. Jesus está falando para você assim, vai por aqui, jovem. Ah, não, mas eu quero... Não tem irmãos. Vou falar uma coisa para você, se você é filho de Deus, a vara vai comer no seu lombo. Porque Deus, Ele te ama e Ele não vai te perder. Jovem, olhe para mim e preste atenção nisso que eu estou falando. Deus não abre mão de você. Ele te pega. Ele vai te pegar. E Ele vai te trazer. Não é? Meu filho virar para mim, eu vou para a danceteria. Ah, vai não. Vai não. Não é verdade? Não vai não, irmãos. Não pode ir. Para boate, né? Boate. Hoje não fala mais assim, irmã. Hoje fala balada. Eu vou para balada, vai balada. Nós vamos bailar aqui em casa com Jesus. Você vai para bailada, não para balada. Não é? Então... Sabe, vamos para o culto 24 horas de adoração, não é? Mas o grande problema é que nós não queremos ir para o culto 24 horas de adoração. O grande problema é que nós não queremos servir a Deus e queremos que os nossos filhos sejam salvos. Nós não queremos nos dedicar a Deus, mas queremos que Ele seja uma bênção. Irmãos, não vai dar, não funciona assim. Não é? E muitos estão perdendo porque não têm
a responsabilidade, não segue o seu pastor. A Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós acabamos de ler falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas não têm dúvida. Elas não vão seguir outra pessoa, que Jesus falou. Não, elas não vão seguir o outro, não. Elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Irmão, se você está seguindo outra voz, cuidado, às vezes você não é ovelha ainda. Eu vou fazer apelo aqui hoje, para você passar pela porta. Tem pessoas, irmãos, que precisam hoje se posicionar. E se posicionar para valer. Já está ficando meio tarde para você, entendeu? Já está ficando meio tarde. Jesus já está ficando assim, ó. Oh, vou pegar minha vara para você, rapaz. Aqui ele fala que ele é o meu pastor e nada me faltará, nem vara me faltará. Nada. Então, se você está tendo luta financeira, saiba de uma coisa: nada te faltará. Ele cuida. Se você está com uma enfermidade, eu vou te falar uma coisa: nada te faltará, porque Ele te cura. Se você está com um problema lá com seu esposo, de relacionamento, não é? Saiba que o Senhor é o seu pastor, Ele cuida dessa situação. Entende? Se você tem um problema, não sei, tantas coisas acontecendo no nosso meio. De rebeldia com os filhos, de drogas, de coisas que têm te consumido, têm te preocupado. O Senhor é o seu pastor, Ele guardará, Ele não vai deixar nada te faltar, nada. Não é? Mas Ele também te leva para lugares tranquilos. Refrigera a minha alma. Então deixa eu te dizer uma coisa, a alma da gente é bandida. A nossa alma, ela é bandida. Se você for ouvir o que você acha, o que você sente, e começar a andar movido por isso, eu vou te falar uma coisa, esse caminho pode te levar para o inferno. Você precisa entender que você precisa ser guiado pelo seu pastor. Você precisa ser guiado pela voz de Deus. Não é pelo que você se... eu acho esse pastor muito chato. Não vou na igreja mais não. Olha que voz do capeta que soprou no seu ouvido. Vê se a gracinha do meu marido é chato. Mentira do inferno. Eu não vou na igreja, não, porque aquela pastora é muito brava. Eu sou brava mesmo, irmãs. Glória a Deus, né? Mas vocês precisam me suportar em amor, a Bíblia fala. Então, por que você não está me suportando? E outra coisa, se Deus me colocou para ser sua pastora, é porque você precisa de mim. Você precisa da vara que eu tenho. Você precisa do bordão que eu tenho. Se Deus te colocou debaixo da mão aqui do pastor Wilson, da pastora Omar, da pastora Adriana da minha mão, é porque você tem algo que eu tenho, que eles têm para te dar, para a sua alma. E muitos ficam querendo escapar desse cuidado. Não é porque nós somos bons, não temos nada de bom, irmãos. Muito pelo contrário, quem convive com a gente sabe que nós somos... Não sei por que Jesus nos chamou, porque não tinha nada que prestava ali. Chamou porque Ele quis chamar, porque ele pega quem não é. Jesus gosta de fazer isso. Ele pega quem não é nada, para falar assim, para ninguém falar que foi fulano que fez. É porque aquele ali não prestava mesmo. É esse que eu quero. Esse que eu vou levantar. Para a glória dele ser dele. Então, você está debaixo desse ministério não é porque nós somos os caras, não. Porque nós somos. Temos defeitos, temos problemas, temos situações com os filhos. Estamos aí na vida, lutando, orando, abençoando, pagando preço. Mas você foi colocado, meu irmão. Então, submeta-se ao tratamento. Deus tem algo para fazer na sua vida através desse ministério.
E essa palavra do pastor Wilson, eu ia falar ela aqui, nós não combinamos não. Porque muitas vezes nós damos as nossas vidas aqui por vocês, e nós muitas vezes somos desonrados extremamente. Graças a Deus que nós não trabalhamos para homens, nós temos um chefe que é muito melhor e maior, e nos traz tudo que nós precisamos muito bem. Mas eu fico olhando a situação, e não é só aqui não, eu vejo nas igrejas a desonra com a sua própria igreja, com seus líderes. Posturas totalmente assim, pastor se vira lá, quer nem saber. E lá naquela reuniãozinha de oração, que eles ficam lá deitados no chão orando, babando. Não. Sexta-feira eu estou cansado. Não tem comprometimento com a obra de Deus. Não tem comprometimento. Nós precisamos nos comprometer. Eu posso ter muitos defeitos, mas tem uma coisa que eu sou comprometido, irmãos. Eu estou falando com autoridade para vocês. E quem vive comigo de pé sabe, sou comprometida com essa obra. Eu dou sangue aqui, irmãos. Nós damos sangue aqui. Por que você não dá? O que te impede de servir a Deus no lugar que Deus te plantou? Eu preparei outra palavra, eu estou pregando outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Eu prometi para Deus que eu ia dar uma palavra docinha para vocês hoje. O Senhor é o seu pastor. Ele cuida de você. Isso que eu quero pregar. Mas eu vou para o outro lado. Ele te ama demais. É meu. Aí eu vou com a vara. Eu garro na vara. É interessante. Sabe por quê que a gente prega para vocês e bate às vezes? Porque, irmãos, basta um só. Eu estava aqui na adoração, quase caí aqui. Eu até tirei o tamanco. Porque estava muito alto, falei, eu vou cair, eu vou esborrachar aqui. Aí que os irmãos vão ficar escandalizados aqui. Por quê? Sabe? Porque eu estava aqui adorando, estava assim, falando, Senhor, só o Senhor para me ajudar hoje a pregar hoje. Né? Só o Senhor. Estava assim meio... Ai, Senhor, eu preciso do Senhor mesmo, né? Irmão, de repente, Deus me deu um relance dele assim, da glória dele assim, e passou assim, eu falei, opa! E eu fui cheia. Olha, para você, basta um relance dele. É um olhar só dele, é um toque só. E Ele quer te tocar nessa noite. Ele te confronta porque Ele quer te tocar, Ele quer te balançar, Ele quer te chacoalhar, igual eu fiz com Isaac. Você tem certeza que você é minha ovelha mesmo? Você tem certeza que eu não morri em vão por você? Você tem certeza que você é meu filho mesmo? Que você quer me seguir mesmo? Porque Ele quer passar nesse lugar nessa noite, irmãos. Ele quer que você tenha um vislumbre de quem Ele é verdadeiramente. Ele quer que você Jesus passou. Uau! Ele passou e me tocou. Eu preciso do toque de Deus. Todo dia. Aqui Davi, ele falava de um relacionamento todo dia com esse pastor. Irmão, pastor não era aquele cara que vinha lá no aprisco uma vez visitar o aprisco, ia lá, ia, ovelhinha, tudo bem, ovelhinha, e aí as ovelhinhas não conheciam essa pessoa não. Elas conheciam o pastor de todo dia. Todo dia o pastor, o seu pastor, vai lá cuidar de você. E muitas vezes nós nem o reconhecemos. A palavra de Deus fala que nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Mas nós não reconhecemos Ele.
Muitas vezes Ele vem nos pastorear lá na nossa escola, lá no nosso trabalho, todos os dias, e nós não ligamos para Ele. Muitas vezes Ele vem nos pastorear lá na nossa cama, no final do dia, cansados, amargurados às vezes, tristes, decepcionados, preocupados. Ele vem nos pastorear todos os dias, mas sabe, nós estamos a fim de dormir, nós estamos a fim de tomar o calmante que a gente precisa para dormir. Hoje está na moda, tomar o pameló, né, que a gente... Tinha uma vez, tinha um pamelózinho lá em casa, né? Ainda bem que acabou aquele trem, né? Você não dormia, estava preocupado, estava ansioso, tomava o pameló e dormia. Era a droga. Não é? Graças a Deus. Não tem uma droga na sua casa. Resolva seus problemas com Jesus. Só tem uma pessoa que vai ser suficiente para resolver suas situações internas. O nome dele é Jesus. Não tem outro. Entende? Então não faça como o mundo faz. Vai para Ele que vai resolver. Não é? Tem ali a Juscelma, né, Juscelma? Estava ali, os médicos já falavam assim, não tem jeito de você ter outro filho. Você já entrou na menopausa, não tem mais jeito. Uma mulher jovem desse jeito, os médicos dando esse laudo para ela. 2 anos já que você estava nessa situação. 1 ano e 2 meses. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Não é? Irmão, Jesus, ele vai muito além de laudo de médico. Hoje ela está ali, 3 meses de gravidez. Não ovulava mais, não tinha mais óvulo. Jesus, ele é assim, é Deus de milagre. Mas é milagre para quem crê, para quem confia nele, para quem se apega a ele com amor. Sabe aquele Salmo 103 que fala, porque apegou-se a mim com amor, vou abençoar ele. Eu não aguento esse cara, não. Esse cara me agarrou, esse cara não larga do meu pé, larga de mim, não. Jesus fala, não, pode agarrar mesmo, eu gosto desse filho, dessa ovelhinha que fica andando atrás de mim. Eu fico imaginando a ovelhinha, outro dia eu estava aqui orando, e o Senhor falando comigo da ovelhinha, né? Eu já estou com essa ovelhinha. Deus me deu até uma canção de criança na ovelhinha. E eu canto essa canção o dia inteirinho. Eu falei, Deus, já estou enjoada. Não, você precisa cantar mais. Canta. Aí o Wilson pôs umas palavras lá dentro do carro para me ouvir, né? Do pastor Heber, do pastor Raimundo Nonato, né? E eu estou lá. Deus fala, não, desliga aí, você vai cantar a música da ovelhinha para mim. E eu canto, porque aquela música precisa entrar em mim. Ela precisa entrar em mim, irmãos. É porque eu estou precisando daquela canção. Porque sabe o que Jesus me mostrou? Que eu sou uma ovelhinha das pequenininhas. Eu sou ovelhinha, eu sou criança. Eu sou pequenininha. E sabe que Jesus me deu uma visão? Ele andando assim, eu vi os pés dele. E eu, aquela ovelhinha, irmão, buchudinha assim, sabe? Igual a netinha da Marli. Eu fiquei olhando ela aqui e falei assim, eu acho que eu sou uma ovelhinha igualzinha àquela ali, olha, que bonitinha, redondinha, pequenininha. E ele andando e eu lá andando e olhando para ele. Tipo assim, aonde ele ia, eu ia atrás. Piquititinha. Eu falei, Jesus, não tem problema eu ser pequenininha, não. Diante do Senhor, o importante é que eu estou atrás do Senhor. Sabe, nós precisamos segui-lo. Nós precisamos. Aqui fala que ele refrigera a minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você, quando você recebe Jesus, você recebe o nome dele. Você recebe o nome dele. O nome dele. E é por causa desse nome que você tem, que você precisa manter a sua santidade, a sua vida com ele. Sabe, você tem a responsabilidade de cumprir o propósito dele. Você tem uma responsabilidade de se manter cheio de fogo. Tem fogo aí? Ah, não tem não. Não tem não, irmãos. Vou perguntar de novo. Às vezes tinha alguém dormindo. Tem fogo aí? Não me convenceram ainda não. Tem fogo aí? Tem.
Tem. Agora aqui tem algo tão lindo. E eu vou só falar isso, eu não vou falar o restante. Porque o tempo não vai dar. E ele fala, aí Davi fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Irmãos, preste atenção no que Davi está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse lugar é um lugar tenebroso. O vale da sombra da morte é um lugar pesado. É um lugar difícil. É um lugar, quando você passa pelo vale da sombra da morte, está significando assim, é um lugar onde quem está regendo a situação é Satanás. Esse é o lugar. Porque sombra fala de regência. Quando fala, você está andando no vale da sombra da morte, há uma nuvem do inferno tentando destruir a sua vida. Eu não temerei. Por que eu não temerei? Por causa da presença dele. Porque tu estás comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Irmãos, esse é o segredo. Esse é o segredo de você vencer, de você caminhar, de você romper as suas dificuldades e as suas guerras. Você, está andando, mesmo que você se sinta só. Mesmo que o medo esteja enchendo seu coração. Você precisa clamar por Ele, porque Ele está ali. Do seu lado. Ele está ali. Mesmo que você não sinta. Já passou por isso? De não sentir a presença de Deus? Já passou? Você está num lugar assim, que você ora, adora, e você está seco, não sente a presença de Deus? Pois é. Você está nesse vale. Mas como você não vive pelo que você sente, você vive pela sua fé na palavra de Deus. E Ele fala que Ele está com você. Que Ele não vai deixar faltar nada. Porque você está nesse lugar, mesmo que você não sinta, você precisa avançar. E passar pelo vale. Amém? Você precisa avançar. Ah, eu não sinto a presença de Deus. Você que está começando agora, não sente não? Está sentindo ainda não? Tem problema não, creia. Está sentindo não ainda não, Mateus? Está sentindo ainda não? Creia. Tá, sabe? Tu ainda, pastor, ainda não estou sentindo nada não. Sente não, irmão, creia, avança, ouça a voz dele e vai. Não vacile, não retroceda, não recue. Amém? Não é? Então a chave para a proteção é a presença dele. E aqui fala, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E eu volto novamente, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu estava lendo sobre essa palavra consolo. No hebraico, a palavra é Nachan. É dessa palavra que vem Naum, consolador. Neemias, consolo do Senhor. A base é a mesma. Consolo, essa palavra Nachan fala de confortar. De oferecer compaixão, mas não uma compaixão casual, de vez em quando, mas uma compaixão profunda. Deus, Jesus, Ele quer te pastorear, a ponto dele te pastorear profundamente, naqueles lugares que você precisa deixar Ele entrar. Na sua intimidade, nas coisas que você não deixa Deus entrar, Ele quer entrar e te consolar e te tratar, porque a tua vara, eu nunca vi vara consolar. Já viu vara consolar? Difícil.
E você fala, ai, que consolo. Apanhei da minha mãe hoje. Estou consolado. Tá não. Para a gente ser consolado por uma vara, você tem que entender o que Deus está querendo falar. Você tem que entender o propósito daquela situação. Né? Outro dia eu peguei o Isaac e dei umas tamancadas nele. Porque eu não dou conta de bater mais no Isaac. O Isaac é um rapaz já. E eu fiquei com tanta raiva dele que eu peguei o tal de tamanco, vai pegar uma tamanca e dei umas tamancadas nele. E ele, peraí, mãe, e tal. Né? Mas ele saiu, sobreviveu aos meus tamancos. Não é? Lamentar, que consolo fala, lamentar com alguém que está sofrendo. Sabe o que significa essa palavra no original? O significado mais interessante para essa palavra é arrepender-se. Expressa a ideia de que o arrependimento causa um lamento profundo. Aí sim dá para a gente entender esse consolo. Deus te disciplina, você se arrepende. A disciplina traz um lamento profundo, um profundo arrependimento. E aí nós mudamos de direção. Somos consolados pela disciplina. Nos alegramos. Eu tinha uma crise com o texto lá de Tiago, que fala, né? Alegrai-vos na tribulação. Eu falo, o que é isso? Esse cara está doido. Eu estou passando luta, o céu está tudo caindo em cima de mim, eu alegre. Que delícia! Como é que é isso? Quem aqui? Não é? Não tem dinheiro para pagar a conta nem de energia. Oh, glória a Deus, aleluia, que maravilha! Eu falava, Tiago era um cara muito doido. Deus, eu não entendo. Mas agora eu entendo. Porque você estava indo para um lugar. Deus te pegou na vara. Trouxe um arrependimento profundo. E aí sim, você se volta para Ele. Depois que a vara te pegou, Ele vem com o bordão. Te traz para pertinho dEle. E te consola. Porque assim que é a disciplina para os filhos, tem que ser. Você dá a disciplina. Depois que a pessoa quebranta, que a criança quebranta, você traz ela para perto e põe no colo. E ora com ela, e conversa com ela, e traz o amor de Deus para ela. Assim que deve funcionar a disciplina. Não é só vara, é vara e consolo. Amém? Eu queria... Vamos ficar de pé. Meu marido já está aqui, me apontando o relógio, não é? Mas eu queria te falar que Jesus quer passar aqui. Ele me falou isso aqui hoje. Que Ele quer trazer um relance do que Ele quer para você nessa noite. Ele quer trazer algo que você não está vendo para você nessa noite. Ele quer abrir o seu entendimento de alguma coisa que você não está vendo. Talvez você esteja se sentindo só nessa noite. Talvez você não tenha sentido a presença de Deus, mas Ele quer passar aqui nessa noite. Talvez você não consiga largar esse pecado maldito que você já tentou largar. Jesus quer te dar um relance da glória dEle nessa noite. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Para mim, para todos aqui. Para o natural. E abra os seus olhos da fé. Olhe para Ele. Ele quer que você tenha essa visão dEle nessa noite. De ser o pastor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não entrou ainda por essa porta. Você ouviu a voz de Jesus nessa noite te chamando, vem para mim. Eu te amei, eu morri por você,
porque eu te amei desde o princípio. Eu e você éramos uma ovelha perdida, e aqui em João fala que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele morreu no lugar das suas ovelhas. E talvez você ainda não deixou Jesus se tornar o seu pastor. Eu queria que você, que deseja que Jesus se torne o seu pastor, faça assim, levante a sua mão e fala: eu quero, pastora. Isso, você que quer, levante a sua mão assim e fala: eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. E se você quer, você vai repetir essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus. Fale alto para que o inferno escute. Senhor Jesus. Fala: Senhor Jesus, eu te peço que me deixe passar por ti, por essa porta, por essa redenção. Me perdoa os meus pecados. Me faz ser perdoado. Em nome de Jesus, Deus. Eu quero agora declarar que a partir desse momento Tu és o meu pastor, e que a partir de agora Tu tomes a direção da minha vida, me corrija, me traz consolo, me leve a passos verdejantes, me guia a toda verdade, me faça passar pelo vale da sombra da morte. Eu quero ser tua ovelha, Jesus. Eu quero ser. Levante a sua mão bem alto e fale para Ele: eu quero ser tua ovelha, Jesus. Eu quero ser tua ovelha. Por isso eu entrego a minha vida e o meu coração. Entra no meu coração e faça tudo o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus eu te peço. Se você fez essa oração pela primeira vez, pode abaixar suas mãos. Se você fez essa oração e você nunca tinha feito uma oração como essa, faça assim com a sua mão, eu quero te conhecer. Isso, glória a Deus. Vem aqui, nós vamos orar por você. A igreja é muito importante selar. Tem mais pessoas. Deus me falou que tem mais pessoas. Você que precisa dar falar: Deus, o Senhor vai ser meu pastor. Isso, abraça esses irmãos aqui. Você que conhece isso. Você, tem pessoas aqui. Levante a sua mão. Você que precisa falar: eu quero Jesus. Isso. E eu quero falar para você que tem andado distante dos pastos, dos apriscos de Jesus, e está aqui nessa noite. E o Senhor também está falando para você: é tempo de voltar. Antes que o lobo te pegue, é tempo de você retornar. Levante a sua mão e fala: eu sou eu, pastora, eu quero voltar. Faz assim com a sua mão. Quero ver você. Não tem ninguém? Então nós vamos orar por esses irmãos. Feche seus olhos, irmão. Você vai estender sua mão para esses irmãos. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Levante as suas mãos para esses irmãos. Nós vamos liberar uma palavra agora de cobertura sobre a vida desses irmãos. Esses irmãos precisam do seu amor, do seu abraço, da sua oração principalmente, porque eles precisam de que Deus os guarde nesses dias. Vamos orar por eles. Senhor, eu quero colocar, Senhor, a vida do Mateus na tua presença. Esse jovem, ele está, Senhor, entregando ali o seu coração definitivamente para o Senhor. E como igreja nós queremos cobrir a vida dele. Queremos declarar que sobre a vida dele não vale encantamento. Queremos declarar que o Senhor agora o está guardando e cuidando dele. E que nada vai faltar. Deus, eu coloco a vida desse
jovem na tua presença. Declaro, Senhor, que ele sai de debaixo dessa sombra, desse vale da sombra da morte, e que ele entra agora, Senhor, num tempo novo, em que nada tenha mais domínio sobre ele, e que o Senhor o guarde agora. Coloque anjos ao redor dele, e que Satanás não tenha mais acesso. Ele está agora liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora, malava, cheira, lamalai. Eu coloco a vida do Carlos na tua presença. Oh Deus, em nome de Jesus, nós cobrimos essa vida. Declaramos, Senhor, que esse irmão está se posicionando, e declaramos que ele não vai retroceder, porque o Senhor tem um propósito na vida dele. Oh Deus, que ele possa se submeter ao teu pastoreio, Jesus. Cuida do coração dele, dê para ele convicção do teu chamado, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Nós liberamos uma palavra de cobertura sobre a vida desses irmãos. Estão cobertos pela igreja e pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. E eu quero te chamar também, você que está passando por um vale nesses dias e não tem sentido que Deus está ali com você e precisa de um toque de Deus nessa noite, vem aqui para frente. O Senhor vai passar sobre você. Você que precisa de um socorro de Deus, você que precisa de um toque de Deus, de um avivamento, de algo aconteça na sua vida. Na presença dos meus inimigos, um só toque, só o que você precisa. e o meu cálice se faz transbordar, mas quem vai apagar o selo que há em mim? Toque de Deus, Pai. Eu te peço, Deus, passe por esse jovem, passe por esses irmãos, toca na vida deles, toca, dê, Senhor, um toque teu, da tua glória, do teu favor, da tua graça sobre essa jovem. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Abre a visão da tua filha para ver um toque dos teus filhos, Senhor, muda tudo. O Senhor muda tudo, Deus. Muda tudo. Eu sei teu consolo venha, tua glória venha sobre ela, Senhor. Ora, abre os olhos espirituais para que ela possa ver, para que ela possa ver, para que ela possa ver. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até me tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim e a marca da promessa que ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu e é fiel pra cumprir.
todos para frente agora. Nós estamos na casa do Pai. Então você vai vir para cá. Nós vamos terminar esse culto juntos aqui. A igreja é o lugar de proteção, viu, irmãos? Abrace o irmão aqui, venha para frente. Venha. Você que está aí atrás, venha para frente. Venha ver como é bom aqui à frente, aqui, ó. Vem cá, quanto mais perto, melhor. Isso, chegue para perto. Você que nunca veio aqui na frente, venha, hoje é o seu dia de vir. Ah, eu sou criança, não tem problema. Não, tem, vem, pode vir. Ah, eu tô com um bebezinho. Não, vem para frente, pode vir. Isso, abraça, pode chegar mais para frente aqui vocês, para deixar os outros chegarem. Isso, chega mais para frente, deixa o povo chegar. Chegar ao altar, não é? Isso, abraça aí esse irmão que está do seu lado. Vai abraçar, não fica sozinho não. Abraça aí. Hoje nós vamos abençoar a vida da igreja, liberar uma palavra sobre a vida da igreja. Se você faz parte dessa igreja, você vai se achegar, você vai receber essa palavra de cobertura. Muitas são as estratégias de Satanás contra essa igreja, para esfriar, para destruir, para te fazer ficar em casa. Muitas são as estratégias de Satanás contra os jovens. Jovem é forte, jovem vai para frente, jovem funciona para trazer desânimo. Mas o Senhor te diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor já resplandece sobre ti. Levanta e resplandece. Senhor, nós queremos abençoar a tua igreja. Nós queremos abençoar o teu povo. Nós queremos te pedir agora que a cobertura do Senhor, a cobertura do Senhor venha sobre a tua igreja e sobre as suas casas e sobre os seus filhos e sobre os seus negócios e sobre tudo que eles colocarem as suas mãos. O Senhor prosperará, o Senhor abençoará, o Senhor trará vida, trará vitória, trará a tua glória sobre tudo que eles colocarem. Onde eles colocarem a planta dos pés, o Senhor dará por herança. O Senhor trará um tempo novo. O Senhor trará um tempo de glória, um tempo de avivamento sobre este povo. E aquele que está frio vai receber agora o aquecimento do Espírito de Deus, o fogo de Deus